Sani Cariveniti, Comicio. Pessoal, começamos aqui essa transmissão, sempre muito importante quando a gente relata acerca da nossa imigração. Essa aqui a gente vai focar mais no contexto da Itália. O que aconteceu lá? Será que essa imigração foi realmente tudo aquilo que eles dizem, do jeito que foi, né? Ah, era só uma pressão demográfica, apenas uma pressão demográfica, então o governo teve que deixar as pessoas irem embora, porque senão todo mundo ia morrer de fome. Vamos ver se é exatamente só isso que nós temos na história ou tem coisa a mais por trás de tudo isso, e eu vos garanto que há muita coisa a mais por trás de tudo isso. Fica no vídeo até o final, claro, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e você principalmente que já acompanha o canal Lenguamare, você sabe que a gente não vai falar nenhuma besteira aqui, então pode curtir o vídeo e, claro, compartilha com a família, principalmente aquelas pessoas que são inocentes, ainda não sabem muita coisa, acreditam em certos mitos, né, em certas coisas que foram criadas, principalmente aqui no Brasil, muito por conta do contexto das associações italianas, que depois a gente vai ver. Não estou falando das associações dos dias de hoje, mas eu estou falando do movimento da criação delas, que a gente vai ver que fez parte de todo esse processo aqui de meio que colonialismo, né, italiano, do início lá do Reino da Itália e depois da República Italiana. A gente vai ver todo esse processo também nesse vídeo, né, as intenções, como eles nos usaram para que fôssemos uma ferramenta de lucro, né, para o governo italiano. Então, não esquece de curtir aí o vídeo, compartilhar, e também te convido, claro, para fazer parte aí do canal, do clube de membros do canal Lenguamare. Você vai ter vídeos exclusivos, principalmente você que é descendente de vênetos, tem conteúdo lá em língua vêneta, também tem várias músicas, músicas medievais e outras músicas que eu pretendo colocar ali ao decorrer do tempo, e todas elas estão ali, né, com as legendas em língua vêneta e também em português, né? Então você consegue absorver muito da língua e da cultura vêneta a partir disso. Então, muito bacana. Faz parte aí do nosso grupo também. Vou começar a lançar aí alguns documentários, coisas importantes, coisas que a gente fala aqui, só que de um modo mais profundo e mais ilustrado também. Eu digo com imagens, com, enfim, com uma edição, porque infelizmente eu não consigo produzir, né, esse tipo de coisa em escala, assim. Até tentei um certo período, mas acaba sendo que toma muito tempo. Então, eu decidi fazer isso dentro do clube de membros, uma coisa um pouco menos assim, né, avassaladora, que tem que estar toda hora produzindo, mas eu consigo fazer então por série. Eu vou fazer essas séries aí que é o que eu consigo fazer, tá? Então faz parte aí do clube de membros do canal Lenguamare. Muito bem, retornando aqui para o nosso vídeo, começamos aqui que, primeiro momento, a gente precisa entender uma coisa. Esse contexto da imigração que aconteceu no século XVIII, é necessário que a gente ele não separe esse fenômeno aqui do mundo, né? Então, é claro que o contexto global da imigração ele não fazia apenas parte da Itália, mas ele era um pouco mais profundo. A imigração italiana ela não foi um fato isolado, ela fez, na verdade, parte de um movimento europeu massivo causado pela expansão do capitalismo industrial, que era nascente ali, estava com todo vapor, ganhando força, liderado pela Inglaterra. Então, a gente vai ver aqui que a causa no campo e na cidade, elas têm um pano de fundo um pouco até mais profundo, que era o que? O novo modelo de produção, a produção das indústrias, das fábricas, ele acaba expropriando e causando mal para aquelas pessoas, principalmente para os camponeses, né, para as pessoas que viviam dessa vida agrária. Então, isso tira as terras das pessoas, né, dos camponeses, e tirou também o trabalho dos artesãos nas cidades. Não foram apenas os camponeses, apesar de eles terem, assim, tido o pior ônus possível, porque foi a maioria os camponeses os prejudicados, mas também os artesãos que trabalhavam nas cidades perderam seus empregos, porque aí inicia o período da industrialização das fábricas. Isso aqui, então, especialmente para a Itália, é o que vai criar essa superpopulação relativa, que foi uma superpopulação, digamos que fica no ócio, porque o governo é que fez uma transição inadequada. Primeiramente, foi por culpa da industrialização, mas
efetivamente por essa industrialização ter sido aplicada de um modo muito incapaz, né, ineficiente na Itália, por governos muito, digamos, sem condições de fazer aquilo que estavam se propondo a fazer. Ou, na verdade, eles acabavam tendo uma visão de indiferentismo em relação à população da Itália e era meio que um lobby, né? Eles queriam agradar a própria o conceito da burguesia emergente, de onde eles também tinham saído, né, esses governos. Bom, as pessoas que não tinham mais espaço no sistema, no caso, os nossos antepassados, nesse sistema econômico que estava surgindo, precisavam, obviamente, buscar trabalho e renda em outros países. Não existia um outro caminho, né, pessoal? Então, muitos dizem, eles quiseram, né? Tem muitas pessoas ainda, muitos descendentes, comprando esse tipo de erro, que às vezes é até uma narrativa racialista que existe dentro do nosso país para desprezar a nossa imigração, né, a imigração europeia como um todo. Então, é uma narrativa racialista dizendo que eles saíram porque eles eram gananciosos, né? Eles queriam ser ricos, eles queriam se apropriar, ter escravos e não sei o quê. Cuidado, que isso daqui é um tipo de narrativa racialista para desprezar a nossa história, geralmente feita ali por movimentos, né? Ou seja, movimento negro, isso, aquilo, ou enfim, não só por eles, mas também por pessoas ligadas muito à esquerda, e não só à esquerda, eu já vi pessoas também de direita falando esse tipo de coisa e vendendo esse tipo de discurso. Então, meio que todo mundo, mas ele surge de uma perspectiva assim racialista de grupos que querem desprezar a história dos outros para se colocarem, às vezes, como vítimas, 100% vítimas de todo mundo e terem o direito acima de todos. Então é preciso que a gente tenha cuidado para não comprar esses certos discursos extremistas de ambas as partes, né? Não só apenas de uma, mas também de outra. As pessoas acabam caindo facilmente nesses erros. Então não, né? Não existia uma porta de saída. Ou essas pessoas, a porta que teve era a porta da emigração, porque foi um sistema implantado para as pessoas caírem fora, né? Então, outros pioneiros que a gente vai ter aqui nessa história em relação à Europa, antes da Itália, a gente tem locais como a Grã-Bretanha, a Irlanda, né, que devemos nos lembrar naquele período devido à fome de 1846, e também a Alemanha, que eles já haviam mandado ali milhões de pessoas para as Américas, tá? Então, a gente começa a se aprofundar um pouco mais na história da Itália como grande vilão assim dos imigrantes, né? O grande exportador de mão de obra. A Itália entrou no processo de industrialização mais tarde e de forma muito lenta, né? De forma muito lenta. O problema demográfico que nós temos aqui, diferente de países onde a indústria absorveu os trabalhadores, né? Na Itália o desenvolvimento foi insuficiente. A gente citou, por exemplo, um dos casos foi a Inglaterra, que acabou, querendo ou não, absorvendo bastante, né? A industrialização absorve a sua população. E no caso da Itália, é feito de um modo que não existe isso. A industrialização ali emergente não consegue absorver boa parte da sua população que fica ociosa, né? Então, os outros países, esses diferentes países, a grande maioria conseguiu absorver os trabalhadores, e na Itália o desenvolvimento acaba sendo bem insuficiente. A população crescia, mas os empregos não cresciam. Então, essa nova faceta que eles queriam fazer acabava não proliferando do jeito que eles almejaram, né? Isso transformou assim a Itália em um dos maiores exportadores de mão de obra barata, né, do mundo do século XIX, e também se criou uma certa visão econômica do Estado, do novo país que se chamava Itália, porque antes não existia uma Itália, né? Mas aí nesse novo país começa a se criar uma visão de Estado e também políticas de Estado que, querendo ou não, se a gente for um pouco mais profundo, perdura até os dias de hoje, né? Porque os jovens não param de sair do país. Mas aqui inicia um processo muito mais agressivo, essa visão econômica de Estado do país chamado Itália, que agora seria a Itália, né? Para o governo, a imigração ela servia como uma válvula de escape, tá? Para reduzir o excesso de gente pobre e garantir a entrada de dinheiro no país através das remessas de poupança, que a gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. E os imigrantes enviavam essas remessas para suas famílias e o governo mordia boa fatia dessas remessas aqui.
precisamos ir lá para a primeira fase, né, de todo esse processo, que é o desprezo e a negligência do governo, que começa, então, é uma fase que vai de 1861 a 1876. Então, só para mostrar para vocês aqui, nós temos o quê? Né? Nós temos a vida como ela era até então, antes do reino da Itália, né? Era uma vida que geralmente era camponesa, né? Nós temos esse processo aqui que absorvia todas as famílias, que vem desde o período do feudalismo. Então a vida ela era muito orgânica e todas as pessoas acabavam tendo, querendo ou não, né, ali algum sustento. É óbvio que existia sérias precariedades também, isso, aquilo, mas as famílias conseguiam se sustentar a partir disso. Aqueles que tinham, né, a sua terra, sua pequena terra, ou aqueles que trabalhavam para os senhores, e assim por diante. Tá? Alguns pontos eram melhores, outros eram piores, então a gente nunca deve romantizar também 100% tudo, porque não é assim que funciona, a gente sabe que não é assim que funciona. Então, a vida era basicamente essa naquele período antes da Itália. E as famílias tinham ali uma condição de tocar, né? De tocar pelo menos a sua vida. E a partir do reino da Itália e dessa política, então, né, das elites da burguesia, porque quem toma, né, o poder é a própria burguesia, que é todo aquele processo que vem da Revolução Francesa e tal, de tirar os monarcas e aí construir as suas repúblicas satélites, e que no final essas repúblicas, quem iria dominar eram os burgueses, né, aquela burguesia emergente, ou seja, aqueles profissionais que nunca foram nobres, mas eles tinham um certo dinheiro e começaram a ter influências políticas, isso, aquilo, e para dominar o poder, que é isso que nós temos os políticos até os dias de hoje. A partir desse momento, eles pensam que a Itália, do jeito que está, né, com a Itália agrária, ela deve deixar de existir. Né? E claro que eles foram extremistas nesse ponto. E eles queriam a Itália industrializada, só que aplicaram isso de um jeito muito ruim, que foi maléfico, como a gente sabe, para toda a população. A partir desse momento, como eu mencionei para vocês, ali nós temos uma população, principalmente a população que já estava vivendo nas cidades, ela foi, de certa forma, absorvida, né, nas fábricas que estavam surgindo lá em toda a Itália, principalmente, enfim, nos locais que tinham condições de ter alguma fábrica, só que a grande parte, a massa da população não conseguiu ser absorvida, porque não existia emprego suficiente para eles, ok? Então, vamos lá. Continuando o nosso vídeo, nós temos então a primeira fase, que foi essa aqui de 1861 a 1876. Após a unificação da Itália, o governo e as classes dirigentes não tinham uma política clara, eles estavam meio perdidos, que nem barata tonta, tá? Eles oscilavam entre a oposição e a defesa da imigração, dependendo de quem lucrava com isso. Então, toda essa visão da imigração era sempre voltada para o dinheiro, né? Sempre voltada para a economia do país e como eles conseguiriam fazer com que o país crescesse. Eles não se importavam muito em relação às pessoas. A pequena vitória aqui é ocasionada uma pequena vitória dos latifundiários, né? Os grandes donos de terra daquele período eram massivamente contra a imigração. Bom, vocês já devem saber porque eles eram contra, né? Porque a imigração não era benéfica para eles. A partir do momento, né, eles queriam que o povo ficasse ali nos locais para que houvesse muita oferta de trabalhadores, o que mantinha os salários miseráveis. E eles começaram a ter um problema gravíssimo, né, esses latifundiários aqui, porque a população ia embora e sobrava poucas pessoas nos vilarejos, e essas pessoas que ficavam, elas não aceitavam mais trabalhar por pouca quantia de dinheiro, e eles precisavam aumentar os salários, e isso estava causando um grande problema, né? Um grande problema para os latifundiários, que até então, nesse momento, como a Itália era massivamente agrária, eles tinham muito poder de barganha com o governo. Então, até esse momento, o governo tinha que ceder para esses latifundiários. E o governo queria ficar livre deles, né? É por isso que começava a injetar muito dinheiro na indústria para se livrar desses latifundiários. E aí que vem a circular Lanza, né, de 1873, e o governo, então, ele tenta criar obstáculos burocráticos para dificultar a saída dos pobres, né? Mas a medida foi um tremendo fracasso. Então, é até citado bastante nisso, né? O governo faz essa proibição para não deixar as pessoas imigrarem, mas não porque eles tinham, né, a consciência, pobrezinhos, estão indo sofrer em outro lugar, olha só que abuso, olha isso e aquilo. Não, é justamente porque havia uma pressão
do agro, digamos assim, né, dos grandes latifundiários deles lá, que eles estavam tendo que pagar muito e que eles não queriam, né? Estava tendo essa pressão aqui econômica. Então, o que, acabou acontecendo? Eles lançaram essa circular de 1873 chamada Lanza, né? Então, consequências trágicas que a gente consegue ter, e ela não funcionou muito, né? Ela foi até, acabou piorando bastante a vida do imigrante. Por quê? Como o governo dificultava a saída legal, as pessoas que não tinham o que fazer ali também, né, recorriam ao embarque clandestino. Porque assim, ficar ali não adiantava, né? Não existia emprego suficiente para ninguém, então eles precisavam arranjar alguma forma de cair fora de algum jeito. Então eles arranjavam esses embarques clandestinos e eles ficavam, por óbvio, à mercê de agenciadores de companhias de navegação que lucravam por cabeça. Então existia essa exploração, né, exploração muito grave dos próprios, de cada um dos imigrantes. Eles acabavam lucrando por cabeça, não entregavam o que prometia e ainda por cima extorquiam na maior cara dura, né? Acabou tendo uma máfia em relação a isso, né? Então, a gente tem também um caso, a partir de um momento que é o abandono diplomático no exterior, as autoridades desse novo país chamado Itália, ou seja, os cônsules e embaixadores, eles tratavam os emigrados, os nossos antepassados, com distância e bastante hostilidade. Não é muito diferente de hoje, né? Tá? Então, só abrindo um parênteses, né? Mas naquela época até era ainda pior, né? Então, a postura era de hipocrisia diplomática. Os diplomatas evitavam ajudar os imigrantes para não criar aí problemas com o governo italiano ou com o país de acolhida. Então, o governo italiano ele passa a ver o imigrante, ele começa, nesse primeiro momento, até um pouco dessa visão do imigrante como produto que deve ser exportado, e ele não quer muita confusão, ele não quer ter ali rixas com os países que vão aceitar esses imigrantes, porque, obviamente, eles têm toda essa condição de desenvolvimento do mercado externo, a partir desse momento aqui, né, da mercadoria, não só do colono como mercadoria, mas como os produtos da própria Itália para escoar os produtos, isso, aquilo. Então, eles passam a ter mais uma visão diplomática, né, de como fazer com que a Itália lucre em cima de tudo e não defender, né, as pessoas. Qual que era o pensamento das elites? A gente precisa entender o pensamento dessas elites na época, né? Muitos diplomatas questionavam por que o governo deveria cuidar de indigentes, como eles chamavam no exterior, se não cuidava deles nem dentro da própria península. Então, assim começou, né? O descaso não começou aqui, na verdade, essa era a justificativa para o descaso continuar, né? Não para começar aqui. Inclusive, né, nesse momento, eles acreditavam que o imigrante era uma ofensa à pátria, né, à Itália, o novo país, né, porque não existia uma antiga Itália, só existia essa que era nova. Então, para eles, o pobre era uma ofensa para o país. Para a elite, então, o imigrante pobre, analfabeto e miserável, ele sujava o nome daquele novo país que eles estavam fazendo, né, da Itália no exterior. Então, eles eram vistos, coitados, como um produto de exportação inadequado, que ofendia a dignidade da nação. Ou seja, eles se livravam deles ali e também não queriam mais muito contato com essas pessoas. Portanto, depois de um certo momento, é óbvio que não fica no poder, né? Todo esse período, não ficam ali séculos, décadas no poder o mesmo governo. Ali existe uma mudança também de governo. Até aqui nós temos um governo liberal à direita, né? Aí depois a gente tem uma mudança de governo da Itália à esquerda, com o famoso Francesco Crispi, a partir de 1876. Está aqui o Francesco Crispi, deixa eu reduzir ele também, não precisa ficar tão grande aí. Com a ascensão aqui da esquerda, então, ao poder, a visão mudou de problema, né, para a oportunidade colonial. Com a direita era um problema, era um bando de pobre que devia ser escoado, né? Com a esquerda, vira uma oportunidade colonial. Então, a esquerda, com o Francesco Crispi, diz que o colono, ele deve ser tratado como produto. Até então, ele era tratado como lixo, que devia ser liberado. Eles não tinham essa visão ainda de faturar em cima, né? Então, o Francesco Crispi, só que ele faz escola, depois ele influencia também a direita, tá bom? Apesar de ele ser da esquerda.
Primeiramente, a gente tem que saber quem era o Francesco Crispi, senão eu vou ficar aqui falando de nomes que vocês não fazem nem ideia, né? A grande maioria. Vamos ver. O Francesco Crispi foi um antigo garibaldino, ou seja, ele era lá amigo do Garibaldi, né, Giuseppe Garibaldi, ele era um revolucionário, ele combateu ao lado do Giuseppe Garibaldi na unificação da Itália, e ele era deputado da extrema esquerda, assim como o Garibaldi era também, né, de esquerda. Revolucionário, não existe revolucionário de direita, né? Então, em 1865 ele abandonou o ideal republicano, que era do Crisp. É óbvio que a esquerda era muito diferente da esquerda de hoje, pelo amor de Deus, né? Vocês sabem que as coisas vão mudando, eles eram muito diferentes de hoje, mas eram a esquerda. Hoje, talvez muitas posições deles seriam tratadas de direita, mas é porque a esquerda ela tende a um progressismo contínuo, né? Um progressismo, enfim, infinito. Mas eles eram de esquerda. Então, em 1865, ele abandona o ideal republicano e ele aderiu à monarquia de Saboia, né? Tornando-se aí um dos políticos mais influentes do novo reino da Itália. Então ele trai ali os próprios colegas revolucionários e ele vai para a galera da elite daquele momento também. O pensador muito conhecido, provavelmente por todo mundo, que é o Antônio Gramsci, né? Ele descreveu o Crispi como o verdadeiro representante da nova classe burguesa italiana que buscava a ordem e a expansão econômica. Então, Crispi, um revolucionário, amigo de Garibaldi, da escola do Garibaldi, ele mesmo funda essa escola, digamos assim, escola, o jeito de ser, né, revolucionário do Garibaldi, ele se torna o novo modelo de burguesia italiana, né? Olha só, o modelo da burguesia italiana, que dura até os dias de hoje, é garibaldino, é de esquerda, revolucionária. Então, para a gente ver qual que é a situação que existe, tá, da Itália até os dias de hoje. Muitas pessoas se enganam e tal, né? Colocam a fé em nomes aí que, na verdade, não é tanto assim. Então, vamos lá. Então, nós temos uma reviravolta na questão da imigração. E só para a gente tentar adicionar um pouco a essa história toda, eu até indico esse livro aqui para vocês, eu deixei ali na descrição do vídeo. Esse livro aqui é a Imigração e Poder, da Luisa Horn Iotti, tá? Luisa Horn Iotti, Imigração e Poder. Eu deixei o link na descrição do vídeo, depois eu posso fixar ele também. Ele fala muito sobre isso. Olha só a visão do Crisp, né? Nós temos, entre outras coisas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas ele também vai influenciar a criação dessas associações, né, italianas. Então ele fala assim justifica-se também a importância dada ao desenvolvimento de associações italianas ao exterior, entre as quais as de mútuo socorro, beneficências culturais, esportivas, etc., e o particular impulso dado às escolas italianas, que pela primeira vez dispuseram de uma detalhada organização e orçamento próprio no âmbito do Ministério. Crispi, né, o Francesco Crispi, aí, o revolucionário que agora virou burguês, nomeou um diretor-geral do Ministério dos Negócios Exteriores e responsabilizou os cônsules pela vigilância das escolas. Aqui, as escolas aqui, né, no Brasil e em outros lugares que tinham imigração, mas principalmente no Brasil, né, conferindo-lhes autoridade sobre as pessoas encarregadas do ensino e da administração das mesmas. Entre outras funções, os cônsules deveriam promover o conhecimento e o bom nome das escolas, incrementando-lhes a frequência, administrar os recursos destinados para sua manutenção, examinar os balanços, ocupar-se das sedes e das suas necessidades, propor ao ministro variações na organização das escolas, cuidar de todos os aspectos da vida interna e dos institutos, ajudando o diretor central. Tudo isso é óbvio, não para fazer bem ao imigrante, mas sim para fazer com que ele ficasse preso então à sua pátria e mandasse, enfim, ele fosse um recurso econômico que não se desvinculasse, que ele continuasse querendo ou não, consumir os produtos italianos, mandar dinheiro para a Itália e assim por diante. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco. Então, houve uma reviravolta na questão da imigração. Vocês podem ver que a gente já teve duas, né? A imigração ia acontecendo aos montes, né? Lá de 1860 e tantos, que perdura até 1900 e tanto, e ali vários governos foram se alternando, né? Direita, esquerda, mas o pensamento da imigração continuou o mesmo. Só com alguns ajustes, né? Aqui a gente pode lucrar, talvez, aqui, isso, aquilo, só isso. Então, antes do Francesco Crispi, que está aqui na tela, o governo italiano, então, como a gente viu, ele era passivo.
ou ele tentava apenas dificultar a saída das pessoas, pressionado pelos latifundiários, né, que estavam pagando caro por mão de obra agora. Só que o Francesco Crispi, ele rompeu com esse mobilismo, ou seja, ele rompeu com essa proibição de imigrar, e ele decidiu que o Estado italiano deveria intervir e assumir a direção do movimento migratório, ou seja, o Estado italiano deveria impulsionar a migração, porque ele se tornaria desenvolvido, esse novo país chamado Itália, iria ser um país desenvolvido com base na emigração. Os imigrantes é que iriam trazer o benefício, iriam trazer o progresso para a Itália. E, de fato, foi isso que aconteceu. Por mais que muitos digam que não, foi isso que aconteceu. A lei de 1888, que nós temos em relação a isso, né, foi sob o comando que surgiu a primeira grande lei de imigração da Itália, tá? Lá de 30 de dezembro de 1888, que finalmente assim reconheceu de um modo oficial a liberdade de imigrar e a função dos agentes de imigração. Então aqui a imigração clandestina, ela declina, por óbvio, porque não era mais proibido, e o governo ele coloca ali né, ou seja, com base em tudo isso, ele coloca uma aura de nos preocupamos com vocês, né? Queremos saber como está acontecendo, a gente vai ajudar, né, o imigrante a não morrer, isso e aquilo. Então, ele só faz uma propaganda lá dentro da Itália por conta disso, mas a situação é outra, né? A gente precisa entender agora a visão oficial do Crispi, que o imigrante, a partir desse momento aqui, com ele se torna um soldado econômico. Tá? É aqui que inicia uma visão de colonialismo, expansão colonialista, que ela vai fazer escola, vai influenciar todo mundo depois, até o Mussolini. Até o Mussolini. Né? Então, soldado econômico. Se a expansão anterior, né, que se tinha séculos antes da Revolução Francesa, quando se fazia uma expansão, ela era militar, agora o soldado era uma expansão econômica para a invenção ali do Crispi. Então, ele não via o Crispi, o imigrante, como alguém que estava fugindo, mas como um meio para a Itália se tornar uma grande potência, comparável, o que ele queria, né? Uma potência comparável à Inglaterra e à França. Bom, o Crispi acreditava que as colônias de imigrantes no exterior, como as do Brasil, deveriam ser como braços que a Itália estendia sobre terras estrangeiras, e que ele queria manter os vínculos dos imigrantes com o novo país, né, com a Itália, para que os frutos dos imigrantes, os frutos dos nossos antepassados aqui, ou seja, o dinheiro e o consumo de produtos italianos, fossem trazidos para a órbita da potência econômica da Itália, tá? Então, era esse o interesse. E aí, nós temos a questão do nacionalismo também, e querendo ou não, a queda dele, né? O sonho colonial. O Crispi tinha uma obsessão em transformar a Itália em um império colonial, porque ele viu o que aconteceu com os impérios coloniais europeus, que se fizeram, né? Enfim, em cima disso, e ele queria isso para a Itália também, mas de um modo diferente. Então, ele tentou conquistar terras na África, tem expansões ali, expedições na África, o que gerou, óbvio, altos custos e tensões e acabou causando também a queda dele lá em 1896. O governo do Crispi entrou em colapso, né, após o desastre militar na Batalha de Adwa, ou Adua, não sei direito como se pronuncia, lá na Etiópia, onde o exército italiano foi derrotado, tá? Então, embora ele tenha caído, a gente não pode se deixar confundir. Caiu, né, mas só que muito dele ficou na Itália. A mentalidade dele, né, de usar a imigração como um negócio lucrativo para o Estado fez escola, como eu falei para vocês, e foi seguida por quase todos os políticos que vieram depois dele. E a gente deve se perguntar se não é usado até hoje, em certo momento. Né? Bom, vamos lá, o Francesco Crispi, então, era ex-revolucionário garibaldino, aderiu à monarquia, lá, aquela monarquia que se tinha, do Vittorio, né, Emanuele, viu na imigração uma forma de expandir a influência italiana no mundo, e a primeira legislação de 1888 rompeu com esse imobilismo, com a proibição da imigração do Estado, e a imigração passou a ser reconhecida oficialmente para desenvolver os mercados da Itália fora da Itália. Então, essa nova pátria, o governo ele queria que o imigrante mantivesse laços firmes com a Itália para que os frutos do seu trabalho fossem usados
pela Itália, né? As colônias no exterior eram vistas como braços de potência econômica italiana. Vamos lá para o próximo, a realidade então da Lei Crispi. Essa lei aqui de 1888 permitiu a liberdade de migrar, mas o controle sobre os agentes de migração praticamente era inexistente. Era uma promessa dele, que se tivesse esse controle, né, para que não houvesse abuso, mas no final não teve controle nenhum, era só mais uma narrativa dele ali. É aqui, né? Até 1901, os transportes e agências tinham liberdade quase absoluta para recrutar e transportar pessoas, muitas vezes em condições precárias, lucrando com o desespero do povo. A imigração foi integrada à equação do mercado internacional. Isso significa que, a partir desse momento, os nossos antepassados eles viram produto, commodity a ser exportada, né? Então, mais imigrante, mais comércio. O Estado italiano ele passou a usar a sua população como moeda de troca para tentar alcançar o nível das potências, né, como a Inglaterra e a França, tão cobiçada ali naquela época, e por décadas, infelizmente, o governo desse novo país chamado Itália viu a sua população não como cidadãos a serem protegidos, mas como um excedente que deveria ser despachado para equilibrar as contas do país. Então, o que acontece aí? Vamos tirar ele, porque daí ele caiu, né? Pós-Crispi. Menos guerra, mesma exploração. 1896. Após a queda, então, do Francesco Crispi, em 1896, o governo abandonou os sonhos de megalomania, né, e as guerras coloniais na África, depois que se teve toda essa derrota aí. É óbvio que a impopularidade estava altíssima, né? Então, no entanto, a visão sobre o imigrante não mudou. Ele continuou sendo visto pelas classes dirigentes como uma fonte de divisas, entrada de dinheiro estrangeiro. O governo ele entendia que a expansão da Itália não precisaria ser feita por soldados, existia, né, também essa visão ali, muito por conta da África, soldados eram enviados para lá, então eles começaram a ver, para que fazer isso? Né? Só gastar dinheiro e não conseguir nada. Mas por trabalhadores que podiam ser mercadorias, estavam já sendo mercadorias, a ideia, então, era exportar homens para importar capital. E isso foi muito bem sucedido e continua até os dias de hoje. Né? Então, a lei de 1901, a tutela por trás do controle, nós vamos ver agora, com o aumento explosivo do fluxo migratório, que chegou a quase 700 mil pessoas por ano, né, perto de 1914. O Estado precisou organizar o serviço, porque já estava virando baderna, né, a partir desse momento aí. Então, nós temos o quê? Criou-se o comissariado da imigração, um órgão para centralizar tudo, desde a partida até a chegada. Nós temos aqui, embora a lei falasse em proteger, é óbvio, né? Ia falar em proteger o imigrante, o objetivo real era exercer um controle político e social sobre esses cidadãos, mesmo quando eles estivessem fora da Itália. Por isso que aí vem todo o outro fator, né? Os diplomatas foram instruídos a manter os imigrantes ligados à Itália para que eles continuassem consumindo produtos italianos e enviando dinheiro. A gente já falou um pouco sobre isso, né? As pessoas que vinham de lá para cá, muitas vezes eram orientadas a comprar produtos de lá, para trazer aqui, para plantar, para fazer isso, para fazer aquilo, né? Então, o governo criou um fundo para cobrir os gastos do comissariado, mas aqui entra um ponto crucial, né? O dinheiro não vinha do governo. Adivinha de quem vinha o dinheiro? Foi instituída uma taxa sobre cada passagem marítima, ou seja, o próprio imigrante pagava pela sua proteção. A meta dos governantes era clara, não gastar nenhuma lira com o imigrante. A operação deveria ser totalmente lucrativa para o Estado e para as elites. Ou seja, tudo que cabia ao imigrante na sua proteção, na sua travessia, enfim, tudo era o imigrante que pagava, não era o governo. O governo não gastou um real mal dizer, né? Uma lira. Bom, as remessas de dinheiro enviadas pelos imigrantes tanto aqui do Brasil, Argentina, Estados Unidos e qualquer outro lugar, foram o que de fato salvou a economia da Itália, que se não fosse pelos imigrantes, não teria acontecido, né? Teria até acabado. Provavelmente a unificação deu muito errado, né? Deu muito errado por vários pontos de vista, principalmente econômico. Principalmente econômico. Economicamente, sem o imigrante não teria sido viável. Provavelmente não existiria Itália se as pessoas não tivessem saído de lá. O que aconteceria? Um colapso, né, uma efervescência, e todo mundo ia se dividir de novo. Ia tornar-se o mesmo país, ou, enfim, outros
outros países ali iam acabar anexando, pode ser alguma coisa acontecer, mas a Itália não ia existir como é hoje. Então, porque a unificação deu muito errado em todos os aspectos possíveis, como vocês podem ver. Então, só salvou a economia da Itália e permitiu que a Itália continuasse como país, né, que a perpetuasse até os dias de hoje, por conta da imigração. Em 1908, as reservas de dinheiro da Itália chegaram a superar as da Inglaterra, graças ao esforço dos trabalhadores no exterior, graças aos nossos antepassados. Só entre 1901 e 1910 os imigrantes enviaram para a Itália mais de 300 milhões de liras por ano. Esse valor chegou a mais de 500 milhões de liras por ano. Então era muito lucrativo. E nós temos um paradoxo cruel, né, que o dinheiro enviado pelos pobres, que foram expulsos ali da Itália, ele serviu para financiar o desenvolvimento industrial do norte da Itália também. O norte da Itália só é industrializado por conta desse dinheiro que os imigrantes enviaram, né? Então, em grande parte. Então, o imigrante ele financiou o progresso de um país que não lhe deu oportunidade nenhuma. Né? Ele continua não dando, para falar a verdade. Para concluir, a história da política migratória italiana não é uma história de humanitarismo, como tentam vender, né? A gente vê ali, às vezes, vem coisas oficiais de certos consulados, de pessoas que querem passar pano. Mas não foi uma história de humanitarismo, mas sim de uma obediência aos interesses econômicos, de fato, liberais de todos os lados, seja de direita ou esquerda, né? E para os governantes, o imigrante ele não passava de uma certa pedrinha inanimada no tabuleiro desse jogo diplomático que eles tinham, né? Fazer a Itália grande às custas da população pobre que a gente tem que despachar. Então, o desprezo ali das elites também conta em muito do que a gente falou aqui, né? A diplomacia italiana foi responsável, sim, pelo descarte de uma parcela imensa da população. Vamos lembrar que só a população do Vêneto imigrou mais da metade da população do Vêneto, né? Então, sem contar todos os outros ali, de outros lugares da Itália. E essa elite, né, da burguesia italiana, eles olhavam para as classes sociais menos favorecidas com esse profundo desprezo e indiferença. Então, essa visão de que a imigração era uma necessidade fisiológica, que foi até um discurso do Mussolini, né, quase como se o país precisasse expulsar o que não servia, ele continuou. Ele continua até mesmo ali, como eu falei para vocês, no governo Mussolini, lá em 1923. O Mussolini fala isso, que é uma necessidade fisiológica, olha bem, né? O absurdo. Então, vocês veem que é uma linha, né? A linha perpetua daquele pensamento errado que surge com o ressurgimento, né, dos revolucionários e se perpetua até os dias de hoje. E as consequências são o quê? As consequências são aquilo que a gente acabou de colher também agora, a limitação, né? Esse desprezo, essa indiferença continua dos governantes. Então, praticamente nada mudou até os dias de hoje. Antes de eu ler aqui os comentários de vocês, aproveito e convido para a nossa imersão que vai acontecer aí nos dias 16 e 17, é um sábado e domingo. Convido, faz parte do DNA Vêneto, você vai saber mais a respeito da sua história, né, das imigrações que tiveram no Vêneto, e também vai ter conosco aqui o pessoal da Nexo Geno. Eles entendem tudo aí de genética, eles vão mostrar vários resultados e também vão analisar resultados de muitos participantes que vão estar aqui nesse dia 16 e 17, tá bom? Então faz parte, tem o link aqui para você entrar no nosso grupo de WhatsApp que manifesta seu interesse para participar, e a partir desse momento que você entrar, eu vou fazer contato, né, para explicar direitinho como vai funcionar, a questão do valor da inscrição, que não é muito alto nem nada, então você consegue participar. E mais outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, é óbvio, se vocês quiserem saber mais sobre como ficou todo esse processo da cidadania italiana, ou outros, né, cidadania portuguesa, enfim, outras coisas, vocês conseguem falar com o pessoal da Alma Cidadania e receber um belo desconto aí, porque eles são parceiros do canal, assim como o pessoal da Nexogeno, tá? Vocês conseguem lá pelo cupom LenguaMari15 da Nexogeno, e aqui vocês só mencionam que entraram em contato através do Lenguamari para receber o desconto de vocês. Muito bem, vamos lá. Vou ler os comentários de todos. Deixa eu remover aqui, colocar a tela um pouco maior. E então, vamos ver o que o pessoal falou.
O Vêneto estava destruído pelas guerras, emigrar era uma solução, pois o Brasil precisava de gente. Na verdade, o Vêneto sim estava destruído pelas guerras e estava mais destruído por conta da ineficiência do Estado italiano, né? Porque se realmente, de fato, tivesse tido uma vontade de recuperar, era possível recuperar. Então, a gente viu através de todo esse vídeo aqui que não foi apenas, foi uma necessidade, mas uma necessidade também imposta por outras pessoas, né? E a própria Itália não fez nada para que essa necessidade acabasse. Na verdade, ela incentiva, ela lucra em cima disso, né? Depois nós temos também o Daniel, Fernando, né? Foi o Fernando Vidotto que comentou, agora foi o Daniel. O Vêneto sempre teve uma identidade única e capaz de formar o nacionalismo local, talvez um retorno da Sereníssima. Isso era uma ameaça tanto aos austro-húngaros como aos Savoia, né? Exatamente isso. Tanto que existiu, né, em 1848, se não me engano, lá o Manin, que eles tentaram retomar, então, a República de Veneza, não como ela era, mas sim a República de São Marcos, porque retomar como era jamais será, né? Nem que a gente se una aqui, não é mais a mesma coisa, mas sim uma república em torno do Vêneto, né? Do Vêneto, fazer o Vêneto uma república. Isso tentou, né? Foi quase conseguiram, mas houve aí certos problemas também, e depois de um certo período se começou a ver que o Piemonte já tinha essas intenções aqui de anexar a todos e ele comandar, né, como aconteceu através dos interesses franceses, e isso acabou enfraquecendo esse movimento aqui de libertação, tá? O que beneficiou os outros. Parabéns pelo canal, agradeço por seu trabalho. Muito obrigado por acompanhar, agradeço a todos vocês, né? Juliano, governo italiano e brasileiro da época cancerígeno, como os atuais dos dois países. Exatamente isso, Juliano. Então, são dois governos aí que acabaram se aproveitando, tá? Não diferencia muito nos dias de hoje, né? O Estado, tanto o Estado brasileiro, o Estado italiano, eles acabam tendo sempre esses direcionamentos aí. Infelizmente, fazer o quê, né? Vamos lá. Antônia, governo italiano nunca mudou realmente, sempre entre os piores. Exato. Né? Infelizmente foi isso que aconteceu e até hoje a gente vê isso acontecer. Fernando, quais são as suas cidades italianas favoritas do ponto de vista histórico e quais museus? Abraço. Olha, muito interessante essa pergunta, agradeço. É claro que tem cidades favoritas, principalmente na região do Vêneto, porque eu sou descendente de Vênetos, Veneza não ficaria de fora, né? Muitos locais importantes para a arqueologia vêneta, como lá na província de Pádua, nós vamos ter o que? Este, né? Uma cidade que merece, precisa ser visitada, não só pelos vênetos, mas para todo mundo, mas principalmente lá. A gente, em todos os museus, a gente vai ter também arqueologia não apenas vêneta, mas, por exemplo, arqueologia, como funcionava o Vêneto na época romana, né? Mas principalmente em Este, a gente tem bastante arqueologia do período pré-romano, ou seja, dos Vênetos antigos, muito bacana, é bastante rico lá. Tem, enfim, várias outras cidades aí que vocês podem conhecer no Vêneto também, né? Eu poderia citar várias. Óbvio, se a gente sair um pouco do Vêneto, a gente vai lá para Roma, nós vamos ter a própria cidade de Roma, né? A gente tem várias coisas ali muito interessantes, né? O próprio Vaticano, os locais ali que o Império Romano dominou. O sul da Itália também vão ter vários locais. Eu precisaria realmente fazer uma lista, mas eu acho que os principais que nós vamos ter ali, vai ter, né? Tanto no norte quanto no centro, no sul, mas eu acredito que essas são as primeiras que me vêm à mente. Aí depois vão ter várias outras também que, sem sombra de dúvidas, eu gostaria de visitar e tem histórias riquíssimas, né? A própria Sardenha lá, do período nurágico. Nossa, tem muita coisa, né? Tem muita coisa importantíssima para ser visitado. Certo, pessoal? Então, eu deixo aqui para vocês também, antes de finalizar o vídeo, para quem se interessar, é sempre importante relembrar que nós temos algumas coisas, tá? Por exemplo, a gente tem a bandeira do Vêneto aí, se vocês tiverem interesse, tem a bandeira do Vêneto para vender, tem várias versões da bandeira, tá? Então, até estou chegando um pouquinho no final dessas bandeiras, eu vou ver se eu consigo mais, mas se você talvez tenha interesse, entre em contato, né? Para adquirir a sua bandeira do Vêneto. E agora, eu tenho mais uma coisinha aqui, ó, que já está chegando ao fim também. É isso aqui, essas bandeiras de mesa. Deixa eu colocar aqui na tela.
Olha só, essas bandeirinhas de mesa, eu tenho só mais uma. Caso vocês tenham interesse, entre em contato comigo. Eu só tenho mais uma bandeira de mesa da bandeira do Vêneto. Se vocês quiserem, tá ali, tá bom? Então, muitas pessoas me pediram, né, ao decorrer do tempo, não tem essas bandeirinhas aí de mesa? Então, eu tenho mais essa daí. É claro, se vocês tiverem interesse também, nós temos aqui o Evangelho de São Marcos, tá? Traduzido, deixa eu mostrar aqui imagem ampla, né? Traduzido em Vêneto, claro, com a tradução também em português. Bom, mas a Bíblia está aí também para vocês verem o Evangelho de São Marcos em português, mas tem aqui a versão bilíngue, caso vocês quiserem, só falar comigo. E claro, né? Vocês sabem que eu indiquei esse livro. Eu indiquei esse livro aqui, ó. A Imigração e Poder. Ele está ali na descrição do vídeo, depois eu deixo nos comentários fixados, se vocês tiverem interesse. Tem na Amazon, tá? Eu coloquei o link da Amazon, vocês podem adquirir lá. Muito interessante, muito importante a gente saber dessas coisas. Bem legal. Vamos ver a última. Aqui, minha cidade do oeste de Santa Catarina tem um leão no portal de entrada. Pode ter significado Vêneto? Sim, claro, com certeza. Boa parte das cidades ali, que são de imigração vêneta, fizeram a questão de colocar o leão. Assim como acontece aqui. Aqui tem Flores da Cunha, tem Antônio Prado. Então, enfim, no Paraná também tem cidades com o leão de São Marcos, né, o leão alado, provavelmente seja o leão da República de Veneza, até hoje utilizado, né, pela região do Vêneto, aí simbolizando a sua história, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Agradeço a todos vocês. Tchau, tchau. Strucon.